a vida de uma pessoa que ela teve um encontro com Cristo. Ela teve um encontro com o Senhor. Porque se verdadeiramente você teve um encontro com o Senhor, você também terá interesse nas coisas de Deus. Eu conheço um cara. Vou falar do testemunho de um cara aqui hoje. Ele teve um encontro, João, com Cristo. E decidiu dedicar o coração dele por inteiro para a obra de Deus. Deixando que as escamas caíssem dos seus olhos. Então somente enxergar com outra vista, com as vistas do céu. E até o dia da sua morte, não parou de fazer a obra do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo propício para isso. Porque nós precisamos trazer demonstração de fé. Já falei para a igreja aqui uma vez que a fé não é só você subir aqui e você dizer, eu tenho fé, eu fui abençoado. Não. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela, irmão, não para por aí não, irmão. Deus quer pegar você, Deus quer fazer que você é um grande evangelista, um pregador da palavra de Deus. Alguém quer anunciar a morte e ressurreição na terra. Deus quer fazer você de alguém que opera na obra do Senhor. Nós precisamos trazer demonstração de que estamos incendiados. Nós precisamos saquear o inferno, ganhar as ruas. Amado, o nosso objetivo é esse. Uma coisa, amado, é quando você está indo por uma direção e o Senhor, Ele tem um encontro com você e diz, não é mais para cá não, agora você vai para cá. Você não vai estar, embora você esteja fazendo uma conversão, você não está regredindo. Você está caminhando pelo caminho certo agora. Não é? Não é, irmãos? Esse cara chama-se de Paulo. Saulo. Atos capítulo 9, do versos 1. Não é esse o texto. Calma. Não é esse o texto. Abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Vão abrindo aí em nome de Jesus, eu vou adiantando. Em Atos capítulo 9, do 1 a 8, nós vemos a vida de um homem que teve um encontro com Jesus. Diga assim, tudo muda na nossa vida quando nós temos verdadeiramente um encontro com Jesus. Olha para essa pessoa e diga, basta um encontro e a tua vida será outra por causa de Jesus. Amém, queridos? Paulo, um homem completamente dedicado, zeloso pela tradição judaica e também acompanhado de uma extrema, diga comigo, uma extrema cegueira espiritual. Diga assim, ele perseguiu os crentes, ele perseguiu aqueles que acreditavam em Cristo, aqueles que acreditaram que Jesus morreu e ressuscitou. Paulo, a dedicação dele era essa no momento, era andar pelas ruas, observando quem expressava com as suas atitudes e a sua boca que amava o Cristo. A ideia desse homem era tão somente identificar essas pessoas e trazer às ruas para que elas fossem açoitadas, ou até mesmo a morte. Um homem que tinha uma visão como essa, ao ponto de perseguir os cristãos de uma forma, induzi-los a serem açoitados e até a morte. Agora esse homem, após ter um encontro com Jesus, a sua concepção ela é mudada. Por que, amados? Porque Cristo tem uma visão de transformação nas nossas mentes. A maneira que nós pensamos, a forma que nós agimos, quando nós temos um encontro com esse homem, a nossa mentalidade ela é transformada. Ela é transformada e as nossas ações passam a ser outras. Eu consigo observar, amado, um homem desse, ele sendo acompanhado por Pedro. Pedro causa reconhecimento na vida desse homem quando justamente ele tem um encontro com Jesus, vendo a sua história mudar, que de perseguidor
passa a ser perseguido agora. Um homem que teve muitas maldades no coração por um zelo judaico. E agora, queridos, com o coração dele transformado por causa de um impacto que ele teve. Caiu do cavalo. Agora o homem de perseguidor passa a ser perseguido, irmãos. E a visão dele e de demais cristãos, o coração deles agora, amado, o âmago do coração da vida desse homem, junto com os cristãos, era de anunciar a morte e a ressurreição de Cristo na sua vida. Jesus Cristo, segundo estudos, Jesus Cristo se apresentou para esse homem por volta de 3 anos. 3 anos após a sua ascensão, após a sua morte, esse homem passa a ter um encontro agora com Jesus. E a partir desse momento tudo muda. E eu queria que você observasse agora o testemunho desse homem, a veracidade com que ele falava daquele que morreu e ressuscitou, porque ele não acreditava. E por conta dele, amado, por causa da vida dele, agora com o coração totalmente entregue ao Cristo, a esse que morreu e ressuscitou, agora ele andava nas igrejas, declarando a morte e a ressurreição de Cristo, quebrando aqui, amados, em nosso meio, que precisa ser quebrado em nosso meio, através da palavra de Deus, é a nossa, que comigo é a nossa incredulidade. Nós precisamos deixar de ser incrédulos e cegos espiritualmente. Observe a atitude desse homem. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção a palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Preste atenção, Marcos. Volte aí para esse texto, esse versículo 7. Versículo 7. Você quer... Versículo 8, perdão. Deixa eu dizer algo aqui para você. Nesse texto aqui eu percebo que Paulo, ele faz questão de enfatizar a experiência que ele teve. E por conta dessa experiência, mas porque um dos requisitos para que fosse chamado de apóstolo era que quem tivesse caminhado, convivido com Jesus. Mas ele traz uma aplicação aqui para nós, dizendo que nasceu fora do tempo. E isso tudo, amado, Jesus Cristo, com a sua infinita misericórdia, o encontrou no meio do caminho e selecionou esse homem a dedo. E aqui ele vai dizer, como a um que nasceu fora do tempo. Versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Segura aí, eu vejo aqui, amados, Paulo expressando um valor. Paulo estava aqui expressando um valor pelo encontro que ele teve com o Senhor, porque ele não merecia isso, porque ele não estava junto com ele, sendo testemunho ocular enquanto estava vivo. Mas Jesus Cristo teve misericórdia e alcançou ele no caminho. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que Jesus Cristo quer encontrar no caminho. Aqui Paulo está
estar sendo muito agradecido, Everclay, por conta da misericórdia do Senhor, ao encontrar com Ele e ali mostrar às claras toda a verdade. E aqui, amados, esse homem está dando um grande testemunho. Diz: olha, e a sua graça para comigo não foi inútil. Sabe o que eu percebo nisso, amado? Um aproveitamento da oportunidade que ele teve. Aleluia. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: amado, você precisa aproveitar essa oportunidade que Jesus está lhe dando, porque não merecemos, mas pela graça de Deus, Ele está vindo ao teu encontro para transformar o teu caminho, em nome de Jesus. Há uma batalha, irmãos. Há uma batalha, corrida pela fé. Vocês vão perceber no decorrer do texto como é importante você expressar em atitudes a vida que você está vivendo em Cristo Jesus. Ele vai dizer que a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos a eles. Claro, atrás de ele assassinar todo mundo. Claro, como um homem zeloso. Ele era zeloso. Ele era zeloso por causa da cultura judaica. Até respondeu uma questão do Everclay, questão do judaísmo. Porque eles apreciavam a lei de Moisés. Então, de maneira alguma, eles queriam acreditar que esse Jesus da qual estamos falando, ele era o Messias do momento. Então, por conta disso, o judeu não queria saber disso de maneira alguma. Eles não acreditavam porque eles preferiram guardar a lei de Moisés no seu coração. Agora aqui, é por isso que ele faz questão de dizer: antes trabalhei mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. 11. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. Diga misericórdia. Olha, amados, Paulo aqui está aproveitando a oportunidade para expressar a sua experiência. Se, amados, a igreja nessas condições, a essa altura, aqui ainda havia um grupo de pessoas que estavam incrédulas e de maneira alguma estava acreditando que Jesus Cristo, esse Messias falado, havia morrido e ressuscitado. E aqui a intenção, amado, era a demonstração de fé. E se nós prestamos uma demonstração de fé, nós em atitude expressamos não só para a igreja, a sociedade, mas para nós mesmos, que esse Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e hoje você tem vida. Vamos lá, 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva o quê? A vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. 16. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte
veio por um homem, a esse chamado Adão, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Entenda uma coisa, olha para cá. Por conta do deslize de Adão, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Agora aqui Paulo está falando com tanta veracidade, que agora está sendo levantado, foi levantado um segundo Adão, para causar a remissão de nossos pecados. Paulo, em atitude de zelo pela cultura judaica, estava cometendo grave pecado. Agora, convertido ao Evangelho, convertido àquele que morreu e ressuscitou, diga-se comigo, porque teve um encontro, agora está com propriedade, proclamando esse Cristo que havia ressuscitado ele dos mortos. E assim não é diferente para mim e para você, amado, porque a incredulidade ainda circula dentro da casa do Senhor. E nós precisamos entender, amado. Mas como assim, pastor? Me explica melhor a questão da incredulidade. As nossas ações, as nossas atitudes, os nossos olhos, amados. Saulo, tudo bem, ele preservava a cultura e o zelo pela cultura judaica, mas também acompanhava ele a cegueira espiritual. Aqui é o segundo ponto que eu quero apresentar para a igreja, amados. Nós temos que determinar de uma vez por todas que essas escamas que ainda estão à nossa vista, elas vão cair por terra. Elas precisam cair por terra, porque verdadeiramente, amados, Paulo, ele seria a última pessoa a ser escolhido para ser apóstolo de Cristo, apóstolo levantado por Cristo. Mas ele, pela graça e a misericórdia, ele fala do encontro que ele teve com o Senhor, irmãos. Então é importante que eu e você entenda isso. Logo que temos um encontro com o Senhor, a incredulidade ela sai de dentro do nosso coração. Ela sai de dentro do nosso coração. Nós somos incrédulos, irmãos. Nós precisamos apreciar mais de perto. A Bíblia diz que quando Jesus teve encontro com esse homem, estava montado num cavalo. Quando teve encontro com essa luz, amado, não alcançou só a sua vida, entrou no seu coração e não saiu mais. O poder foi tão grande, meu filho. Quando o homem cai do cavalo, Saulo não estava só, ele estava acompanhado com outras pessoas. A Bíblia vai dizer que essas pessoas estavam, elas esmureceram, caíram ao chão também, por causa do poder dessa luz, por causa do poder dessa glória. Eles ficaram atônitos, perturbados. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa estranha aqui. Deus ali estava mudando a história, a mentalidade de Saulo. E eu entendo, irmãos, é tão lindo isso. Quando Jesus vai se revelar para ele, quando Jesus vai se revelar para Saulo, sei, Saulo, Saulo, eu sou aquele a quem tu me persegues. Eu entendo, irmãos, que quando a incredulidade está dentro do nosso coração, nós somos salvos. Eu creio que Deus quer mudar o nome de muitas pessoas aqui. Algumas pessoas aqui precisam ser mudadas. O seu nome pode ainda estar sendo salvo, mas eu quero dizer para você, Deus quer mudar o teu nome para Paulo, porque eu creio que Ele está olhando para você para um futuro grande. Eu entendo isso, amado, que enquanto estamos incrédulos, nós somos salvos. Nós somos salvos. Quando Deus quer mudar o nome de alguém, Ele quer mudar a história. Deus quer mudar tudo, seu filho. Nós estamos salvos, perseguidor da igreja, perseguindo a igreja, reclamando da igreja, porque tanto movimento na igreja, tem que ir para a igreja todo dia. Quem ama esse Cristo quer estar dentro dele 24 horas. Porque Ele é o responsável pelo fôlego de vida que nós temos, meus irmãos. Ele é responsável pelas células que correm no teu corpo, o DNA de Cristo. Ei, meu querido, esse sangue que corre nas tuas veias precisa também ter o DNA do Senhor. Precisa ter o DNA de Cristo. E nós precisamos remover da nossa história. Aqui Paulo, com veracidade, ele estava tentando reduzir uma lenda religiosa. Ei, enquanto muitos
estavam ainda esperando. Dentro da igreja, o Cristo, o Messias prometido, Paulo estava falando, eu me encontrei com ele, ele estava testemunhando a experiência dele. Reduzindo aí, eu estou falando de alguém, isso aqui que eu estou expressando não é lenda não, irmãos. Lenda é história contada. Eu estou falando de algo atual. Algo atual. Que vai mudar o contexto da tua vida. Que vai mudar o contexto da tua história, amados. Se nada está acontecendo na nossa vida, é como ele falou com as minhas palavras, o que ele estava dizendo aqui, amados. Ei, se Cristo verdadeiramente ressuscitou, algo vai mudar na tua história, algo vai mudar na tua vida. O que você precisa entender é que não foi em vão o preço que foi pago na cruz. O preço que foi pago na cruz foi para que você tivesse vida e vida com abundância. É difícil, amado, como nós recebemos um diagnóstico. Nós recebemos um diagnóstico. Ei, tinha quanto dia de vida? Poucos dias. É difícil quando a gente recebe uma notícia ruim, né? Mas esse Cristo que está em tua vida, Ele está te dando vida e vida com abundância. É difícil quando o médico chega para a gente e diz assim, você só tem 30 dias de vida. E sendo que a única solução que você tem é esse Jesus Cristo que está sendo apresentado para você, para mudar a tua saúde, para mudar a tua história, para mudar o teu casamento, para mudar a tua família, para mudar toda a tua história. Para você pegar outro caminho, o caminho da direita. Meu Deus, isso é profundo demais. Isso é profundo demais. Vamos lá. 22. Porquanto, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo o primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. Segura aí. Quando ele fala isso aqui, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda, aqui ele está falando de um tempo vindouro, está falando do fim. E o que importa, amados, é que existe um destino para cada um de nós. A promessa que ele fez, Jesus Cristo Nazareno está de pé, e o final da história vai ser a melhor de todas para mim, para você e para a igreja. A melhor de todas. O final da história que é boa, agradável e perfeita para todos nós. É por isso que você tem que entender o destino que você está tendo hoje. Nós temos um destino. Essa palavra está sendo semeada no seu coração, cabe a você. Se você quiser regar, nós precisamos regar a palavra de Cristo nas nossas vidas. Olha lá, 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Amados, enfermidade, problema familiar, isso é o de menos. O que é importante é você entender que a tua alma está em jogo. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Foi entregue, amado, um legado para ele. Foi entregue uma carta de procuração para ele. Tudo nessa terra está sujeito a Cristo Jesus. Inclusive, olha para essa pessoa e diga assim: a tua vida. A tua vida. 28. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles? De igual modo, nós mesmos, porque estamos nos expondo a perigo o tempo todo. Todos os dias se enfrenta a morte.
todos os dias enfrenta a morte. E afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Até aqui, queridos. Deixa eu dizer algo para você. Esse Jesus Cristo que eu sirvo, ele é transformador. E ele é novidade de vida para todos nós. Mas nós precisamos nos apresentar em ações práticas diante daquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte por mim e por você. A morte pode estar batendo na tua porta, de alguma maneira. A morte, amados, hoje está representando no momento para você a sua infelicidade e a sua tristeza e esse vazio que tem no seu coração. E somente quem pode alcançar e preencher isso chama-se Jesus Cristo, o Nazareno. É por isso que o prazer dele, amado, é remover hoje aqui, nesse momento, 2 pontos que eu apresento aqui: a incredulidade e a cegueira espiritual. Enquanto nós estamos lutando, correndo dele, amados, nós estamos perdendo uma grande oportunidade. Grande é a oportunidade que estamos perdendo. Paulo agora, com muito fervor, a condição que Deus apresentou para ele, e ele não se desfez dessa oportunidade, porque ele carregou como única na sua vida. De perseguidor, passa agora a ser perseguidor, porque entregou verdadeiramente o seu coração. Entregou verdadeiramente o seu coração às coisas do Senhor e nunca mais falou. Nunca mais falou. Uma ação, amado, no seu coração. Quando nós estivemos aqui lançando o desafio para a igreja, eu ainda vi assim um sim assim, um amém assim, meio assim embaçado, irmão. Entenda que você tem uma missão agora. Entenda que você tem uma missão. Faça jus do fôlego de vida que esse Jesus está te dando. E nós, amado, muitas das vezes em nossas ações damos as costas para Ele. E isso, amado, precisa ser decidido na sua vida. De alguma maneira você tem que assinar uma bandeira que você está se rendendo a Ele. Levanta a bandeira da paz e diga assim: Senhor, de uma vez por todas agora eu quero entregar o meu corpo por inteiro, a minha alma, o meu espírito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim: ó, diga, amado, não adianta correr não, que tu tem chamado. Não adianta correr não adianta fugir não, porque Jesus já te viu. Diga assim: ele pode estar até em cima do cavalo, mas ele vai te encontrar, ele vai cair do cavalo, e você vai conhecer ele, reconhecer ele como Deus foi salvador. Uma hora, Deus sabe frear. De alguma maneira, Deus sabe frear você. Ele vai criar uma situação, ele vai frear você de alguma maneira, e você vai querer, desejar conhecer ele. É esse Jesus amado. Se ele venceu a morte pelas nossas vidas, imagina do que ele é capaz de fazer por você. O interessante é que as nossas resistências, elas são pesadíssimas. Nós levantamos muros, nós queremos levantar cortinas para que esse Jesus não seja visto, mas na verdade já tem sido visto em nosso meio, e é necessário que nós possamos abrir essa cortina da nossa vida, e tão somente enxergar que Ele é vida em nosso meio. Paulo passou a viver de verdade quando ele teve esse encontro. Depois que ele teve esse encontro, a vida dele mudou. Você já imaginou, amados? Eu não vou mentir para você não, eu corria atrás de crente. Uma irmã pregava para mim, amado, eu só vivia no campo de fogo com ela. Amados, eu nem conto para vocês. Esse dia, na madrugada aqui, nós estávamos falando de um vinho aí profético aí, no dia de Pentecostes, irmão, deu uma unção de riso que ninguém aguentava. Eu estava passando mais de 1 hora aqui, que a minha barriga ficou doendo. Eu acho interessante, amado, que nós temos que, olha, amados, essa festa foi tão maravilhosa, que nós estamos dentro de um momento profético, de primícias, no nosso caminho. E a questão do Pentecostes, irmãos, era um momento de gratidão,
era um momento de gratidão pela colheita de safras, molhos, né, de vinho. E aí eu fico imaginando, amado, que isso para Deus representava as primícias. Isso para Deus representava as primícias. E eu vejo que Deus está fazendo isso nas nossas vidas hoje. O que Deus ofertou, meu amado, foi as primícias dele para mim e para você. Quando o Senhor me inspirou, disse assim: eu digo para você e diga ao meu povo, dobre a oferta de primícias na casa dele, na minha casa. E aí rapidamente eu lancei a mensagem no grupo, lancei o desafio para a igreja, e aí corri para cá, com a intenção de ofertar o dobro, com a intenção desse tempo que eu tive para ofertar para ele, como primícias da minha vida para ele. Porque isso ainda é o mínimo que eu posso fazer, porque Deus ofertou a sua melhor primícia para mim e para você. Deus ofertou a sua melhor primícia, a primeira colheita dele, o único filho dele, ele ofertou para a humanidade. O único filho foi ofertado como sacrifício vivo. E a noite de Pentecostes identificou isso, que também significa a descida da glória de Deus. Das primeiras safras, a gratidão ali estava acontecendo, por isso que agora tomou aquele ambiente. E eu creio que está chegando a hora de verdadeiramente você entregar o seu ser por inteiro, a fim de que você corra e não pague mais, até chegarmos ao fim de tudo. Porque o final de tudo, por conta da oferta, não merecíamos isso, mas a graça redentora dele, nós precisamos alcançar esse ministério da redenção, aonde nós enxergamos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 em diante. Eu e você precisamos abraçar esse ministério da redenção, o sangue da nova aliança, que nos fez filhos de Deus novamente, porque não éramos merecedores, mas por conta do segundo Adão, a esse Jesus Cristo declarado em nossas vidas, nós temos vida novamente. Importa que eu e você agora aprendamos a prestar um verdadeiro culto racional a Deus. Você pode fazer de um culto da sua vida para Ele. Todos os dias da sua vida você pode fazer um culto dentro de você. Aonde você estiver, você pode prestar um culto a Deus. Paulo agora, onde ele estava, aonde ele caminhava, aonde ele passava, ele falava daquele que o encontrou e pela misericórdia agora deu vida. Ele entendeu que ao invocar o nome dele, viver pelo nome dele, ele teria agora salvação. E o fim, amado, está próximo. Nós precisamos entender isso, que o final está próximo. E nós precisamos nos organizar nossas vidas nele, para viver plenamente esse ministério da reconciliação. O sangue da nova aliança já foi exposto à mesa. E o que nós precisamos é tão somente se assentar a esta mesa e ceiar com Ele, se alegrar com Ele e desejar ter Ele na sua vida por inteiro. Então eu vejo, amado, pela misericórdia e a graça de Deus, o Senhor batendo as portas do teu coração e dizendo: deixa eu entrar, eu quero entrar e eu quero ceiar contigo. A palavra de Deus em Apocalipse diz, capítulo 3, versículo 18 e 19 em diante, diz: aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele, e eu me alegrarei com ele. Você quer ter alegria na sua vida? Esse vazio ser preenchido no seu caminho? Você ter um casamento saudável, uma família saudável? Sabe por que você ainda reclama da sua família? Sabe por que você ainda reclama do seu casamento? É porque você não tem Jesus. É porque você não tem Jesus. Sabe por quê? Isso não acontece, mas é porque você não decidiu abrir a porta do seu coração.
Você precisa compreender isso. A partir do instante que você abrir a porta do seu coração, com certeza o quadro clínico que você está vendo à sua volta, ele vai mudar. Ele vai ser mudado. Abra a porta da sua casa. Abra a porta do seu quarto e deixe ele entrar, e a sua história será toda transportada em alegrias, em bonanças. Em bonanças. Entenda isso. Entenda isso. Fica de pé essa noite. O segredo é que